E é com a imagem do altar da nossa igreja que a gente começa o nosso programa de hoje. Está começando mais uma Vida Não Para, depois da Santa Missa com o Padre Reginaldo Manzotti. Agora sim, né? Estamos prontos para iniciarmos mais uma semana. Eu sou tua companhia por essa próxima hora. E o programa está sim de informação. E a gente vai trazer muita informação também sobre a tua saúde. E eu já quero fazer esse convite para você. Você conhece alguém que teve um familiar com Alzheimer, por exemplo? A doença de Alzheimer é uma condição neurodegenerativa progressiva. E ela é caracterizada pela perda de memória e outras funções cognitivas. Hoje nós vamos conversar com um especialista sobre essa doença que atinge tantas pessoas no mundo e sobre a qualidade de vida depois do diagnóstico. Inclusive, o convite é o seguinte: você vai ligar pra gente, ou melhor, vai mandar mensagem no nosso WhatsApp, manda mensagem lá, já para você interagir aqui junto com a gente, diretamente no estúdio, combinado? E você sabia que o estresse, ele pode prejudicar a saúde do coração? O estresse não é só um gatilho para depressão, para crises de ansiedade. Tudo isso, gente, afeta o nosso coração também. Afeta os nossos estudos, inclusive, né? A gente que precisa muitas vezes trabalhar com concentração, tudo isso vai afetando progressivamente. Inclusive, tem pesquisas recentes que apontam, né, que o caso dos problemas cardíacos vem aumentando por conta do estresse. Eu vou conversar daqui a pouco com a doutora Viviana Lenk, ela é cardiologista e vai responder a tua questão, a tua pergunta sobre isso. O que o estresse pode causar no nosso coração? É daqui a pouquinho, tá? Então, nosso telefone já está aberto para você enviar mensagem, 419-8793-6281. Estamos ao vivo nesse momento para todo o Brasil aqui na TV Evangelizar, então manda a tua mensagem. Combinado assim? Vamos começar falando da campanha do Cobertor 2025, da obra Evangelizar. Gerou frutos, hein? E vai aquecer o inverno de muitos idosos lá no Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José, em São José dos Pinhais, que fica pertinho aqui de Curitiba. Vamos ver? O inverno deste ano promete ser um pouco mais acolhedor para os idosos do Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José, o CAGEMA, em São José dos Pinhais, graças à solidariedade da comunidade e o empenho da obra Evangelizar. A campanha do Cobertor 2025 realizou a entrega de 96 cobertores, garantindo que todos os acolhidos na instituição recebam o carinho e o calor necessários para enfrentar as baixas temperaturas. Um cobertor que traga uma touca, né? Então isso pro inverno, pra gente faz toda a diferença. Não só pra gente, pros idosos, né? A entrega reflete o sucesso da iniciativa, que tem como mote: o inverno não é tão frio quando existe fraternidade. A campanha mobilizou moradores de Curitiba e região metropolitana que atenderam o chamado da associação, doando cobertores novos ou em bom estado. Trazer um pouco mais de conforto e proteção para os idosos, principalmente nessa época do ano, que a gente sabe por conta da idade avançada, tem a fragilidade. Então é justamente essa a nossa prioridade nesse momento. E a gente fica muito feliz em poder contar com a comunidade mais uma vez. Vai ajudar bastante. Olha, muito obrigada, eu agradeço muito vocês por lembrar de nós, né? E que Deus abençoe cada um que ajuda aqui. A campanha segue aberta até o dia 31 de julho. Convidando a todos que ainda desejam contribuir a se unirem a essa força do bem. Cada doação faz a diferença, transformando o inverno em um período de acolhimento e conforto para aqueles que mais precisam. Obrigado, Padre Reginaldo. Que Deus Nosso Senhor lhe abençoe e abençoe a todos nós aqui da casa. Obrigado de coração. Para vocês terem uma ideia da situação, do frio que está chegando, nós temos agora 16 graus aqui em Curitiba e a previsão para essa noite, as próximas horas, eu diria assim, né? Porque vai cair muito a temperatura, é para 1 grau. Tem algumas regiões que é -1. Então você imagina só o frio,
né? Você que tem outro canto do Brasil, que nunca pegou uma temperatura como essa, ou até mais baixa do que isso, pra gente aqui é comum nessa época do ano. Então, quanto mais você ajuda, a sua ajuda, ela se transforma para as pessoas que precisam, não só em alimentos, mas em cobertores, em roupas, em agasalhos. E eu quero convidar você a ser um associado aqui do Obra Evangelizar. Você pode entrar em contato com a gente para tirar todas as suas dúvidas e entender como funciona esse trabalho, que é um trabalho que existe há muitos anos e só rende frutos, graças a Deus. Nosso telefone é 0800 410 6060 para você entrar em contato com o pessoal e já tirar as dúvidas e se tornar, assim, um associado. Ninguém solta a mão de ninguém. Agora a gente vai para o nosso quadro Juntos e Misturados. Você vai conhecer, gente, comigo, cantores cegos da Orquestra Brasileira que emocionam com canções populares e tudo isso, gente, eles são guiados por um mestre que rege sem ser visto. Você já imaginou? É mágica essa conexão. Vamos para a Vitória, no Espírito Santo. A Maria tinha 36 anos quando perdeu totalmente a visão. Eu tive um descolamento de retina muito grave, que não houve como recuperar. Aí eu passei 9 anos tratando, aí perdi a visão total. Antes disso, ela já cantava na igreja. E a música foi uma aliada nesse processo de adaptação. A música é vida, é alegria, é vibração, é sentimento. Tudo que envolve, né, o ser humano, eu acho que tem música no meio. Sempre envolvido com esportes, foi só depois que perdeu a visão que o Rogério descobriu um talento que tinha lá dentro e estava adormecido: a voz. O maestro falou: Rogério, você tem futuro. Eu falei: bom, então vamos lá então, vamos passar por esse desafio, né? E eu gostei, tô aí, deu um frio na barriga, deu. Na primeira apresentação em 2023, nossa. Mas agora eu até já me acostumei com o palco. Uma dessa parte. Com um repertório que abraça ritmos de todas as regiões do país, do Congo capixaba ao Bumba Meu Boi do Maranhão, a Orquestra Brasileira de Cegos levou ao palco do Teatro Universitário da UFES um espetáculo repleto de emoção, com canções populares. É uma emoção muito forte. É uma junção, essas cantigas, esse repertório da oralidade popular, sabe? São cantigas de ninar, são cantigas de trabalho. Tem alguma coisa na estrutura musical delas que parece que toca na gente, assim, lembra da infância. Essa é a terceira edição desse projeto, que nasceu de uma maneira despretensiosa, com o Coral de Cegos, que se apresentou pela primeira vez no projeto Cenas Diversas, no Parque Moscoso, em Vitória. Ali já foi possível ver a potencialidade de todos eles. E coube ao maestro Thomas adaptar a maneira de como reger todos esses talentos. A gente teve que fazer um trabalho em conjunto para eu dialogar com eles uma linguagem que eles tivessem de forma sonora o que o regente faz de forma gestual, né? Então a gente teve que combinar signos como estalos, palmas, ou seja, cada signo, cada gesto desse denota uma dinâmica vocal, ou aumento de volume ou decréscimo de volume. Esse projeto, ele representa assim uma certa liberdade, né? As pessoas cegas hoje são mais vistas, né? Vistas com outros olhos, né? Nada de coitadinho. Então a gente está vencendo esses desafios da vida, na vida de cego, através desse projeto. Que as pessoas possam se sentir impactadas, né? Não só pela nossa superação, né? Como deficientes visuais, mas também no sentido de sentir a música, tocar, porque a brasilidade que tem nesse espetáculo é muito grande, do começo ao fim.
Lindo demais, né? Quando faltam os outros sentidos, né? Os que restam se exacerbam, ficam mais fortes, como a voz, como a música e como o poder de cantar e passar emoção para quem assiste. Lindo demais. Agora vamos pro recadinho da Ellen sobre diabetes, afinal de contas, uma doença silenciosa, né? Se você se sente cansado, com seu corpo debilitado, fraco, com dores fortes que vão piorando nas madrugadas, inchaços e formigamentos o dia inteiro, aquele cansaço e sonolência que batem de repente e aquele medo constante que essa doença terrível traz, diabetes é uma realidade não só sua, mas de milhares de pessoas que sofrem com diabetes. Tem medo de perder a visão, medo de cair um tombo, se machucar e não conseguir cicatrizar, medo do pico glicêmico chegar e ele subir a sua pressão, te causando uma avalanche de efeitos colaterais. Mude sua história, garanta agora o controle da sua glicemia com o Glicotrate. Acompanhe a mudança da vida da dona Maria Anita. O nome é Maria Anita do Nascimento. Tenho 82 anos, eu andava muito, assim, muito fraca, não podia respirar direito, tinha cansaço, melhorei dos cansaços, meu diabetes melhorou. Eu tomava muito remédio, depois que eu tomei o Glicotrate, minha pressão, meu diabetes melhorou. Tá normal e eu me sinto bem agora. A mudança foi total na vida da dona Maria Anita e pode ser na sua. Garanta agora o seu Glicotrate 0800 555 5123. É aposentado ou pensionista? Sua condição de pagamento é única, metade do preço. E ligando agora, eu vou te dar um presente, hein? O kit Saúde Total, com o nosso Clorela, que é um detox natural, e o nosso poderoso emagrecedor. Esse kit vai de presente se você ligar agora. 0800 555 5123. Mora em Curitiba e região, te entrego ainda hoje. Nas demais localidades, frete grátis e rápido. 0800 555 5123. A gente vai nesse momento falar sobre a visita do Centro de Evangelização. Você pode ser uma dessas pessoas, tá? Se você quer conhecer a Terra Prometida da Obra Evangelizar, entre em contato com a gente, é possível. É só fazer uma inscrição. Como é que vai funcionar essa inscrição? Nós temos aqui, no rodapé da nossa tela, um QR Code no cantinho da tela, tá vendo? Você aponta a câmera do seu celular ali e você consegue fazer essa inscrição, é de graça, tá? E é até amanhã. Acaba amanhã as inscrições, dia 24 de junho. Então, no formulário, você vai escolher o melhor dia e o melhor horário entre 5 visitas que estão programadas nessa visita programada que a gente fez. São 5 opções e você pode escolher a sua, tá? Só que assim, os lugares são limitadíssimos. Então, se você deseja fazer parte desse passeio, fazer parte dessas pessoas aí que vão conhecer, são as primeiras a conhecer esse paraíso, é só fazer essa inscrição de graça. E intervalo é rapidinho, eu volto rapidinho voando assim, ó, pra gente falar sobre o estresse e principalmente, será que ele pode sim afetar o nosso coração? É daqui a pouquinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. A gente está no mês em que é preciso falar sobre a conscientização da doença de Alzheimer. Um tipo de demência que afeta a nossa memória, afeta o nosso pensamento, afeta o nosso comportamento. E a campanha, gente, tem o intuito de alertar para essa importância do diagnóstico precoce. Porque, infelizmente, cada vez mais pacientes jovens têm relatado sintomas da doença. A gente vai falar sobre esse assunto agora com o Dr. Clóvis Sequinel, que ele é geriatra do Hospital São Marcelino Champagnat, aqui em Curitiba, e vai falar agora para todo o Brasil. Então, você que está me assistindo em qualquer canto do país, tá? Manda mensagem para a gente no nosso número, ele está aberto para que você envie. Anota aí, 987936281 é um número para você já mandar a tua pergunta, que a gente vai estar respondendo aqui ao longo dessa entrevista. Dr. Clóvis, bem-vindo. Obrigado. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu acho que para a gente iniciar, a gente precisa entender o que é o Alzheimer e como que ele age no nosso cérebro, como que ele surge assim.
Então, assim, é uma doença neurológica que começa habitualmente com comprometimento de memória. Então, ele começa a esquecer das coisas mais recentes, fica numa memória dos fatos mais anteriores. E junto com essa alteração de memória, a gente tem uma alteração de linguagem, ele tem uma desorientação temporoespacial, então ele começa a se perder ou começa a não identificar bem as questões. A atenção dele fica comprometida. Junto com isso, tem uma alteração do humor. Você percebe que o humor acaba ficando um pouco diferente. E juntando tudo isso, começa uma restrição, uma mudança do padrão dele de comportamento anterior. Isso tem a ver com idade? Porque a gente, né, quando se fala em Alzheimer, a pessoa já imagina, não, só pessoas idosas têm Alzheimer, né? O fator de risco mais importante é a idade. Então, quanto mais você vive, maior a chance de você vir a ter Alzheimer, maior a prevalência de Alzheimer na população. Estudos mostram que em torno de 60 anos, a gente tem 1% da população com Alzheimer. Jogando isso acima de 80 anos, isso já aumenta para mais de 30% da população acima de 80 anos pode ter essa afecção. A gente tem percebido pessoas mais jovens, né? Por exemplo, pessoas aí com seus 50 anos já com alguns sinais de Alzheimer. Quanto mais cedo o Alzheimer aparece, por exemplo, na vida da pessoa, ele é como um rastilho de pólvora? Ele vem com muito mais intensidade ou isso não é necessariamente por esse lado assim? As manifestações clínicas de um paciente com Alzheimer precoce, habitualmente elas são... O curso da doença, por vezes, acontece mais rápido. E você percebe que a evolução, ela é triste, ela é mais complexa. Mas o que a gente percebe do momento do diagnóstico até o momento do paciente estar mais restrito, mais acamado, tanto no Alzheimer precoce quanto não precoce, isso gira em torno de 10, 15 anos mais ou menos. E como é que você conversa com os teus pacientes quando chega assim um diagnóstico como esse? Que eu acho que é difícil para a família, para o paciente, mas para você também não é nada fácil. O diagnóstico, a princípio, a gente obtém ele com uma anamnese bem realizada e a gente vai perceber, e durante a avaliação a gente faz um teste neuropsicológico ou uma avaliação, um rastreio cognitivo, no qual a gente percebe em quais componentes o paciente tem. Habitualmente, o paciente com demência de Alzheimer, a gente percebe que ele tem uma dificuldade temporal. Então, ele começa a ter dificuldade em que ano que a gente está, que dia da semana, que dia do mês. A questão temporal, o espacial demora um pouquinho mais para perder, mas o falar que o paciente possivelmente tem esse diagnóstico é super complexo. Então, nessa primeira avaliação, a gente faz o rastreio cognitivo, pede alguns exames de doenças que podem alterar a cognição e faz um exame de imagem para ver se tem alguma questão relacionada. Certo. Fora a conversa com a família. Fora a conversa com a família. É super importante, né? Tem interação chegando aqui pra gente. Vamos lá. Elza, bem-vinda, querida. Gostaria de saber qual a diferença de Alzheimer e demência. Se existe essa diferença. Então, Alzheimer é um tipo de demência. Então, Alzheimer é o tipo de demência mais comum que existe. Então, a demência mais prevalente é tipo Alzheimer e a segunda o segundo colocado, eu diria, seria a demência vascular. Que é aquele paciente que tem um AVC e depois do AVC ele acaba perdendo a cognição. Então esse seria o segundo tipo mais comum. Certo. Então mais comum ainda é o Alzheimer mesmo, né? E qual que é a evolução dessa doença? Porque assim, as pessoas nem imaginam. Quem nunca passou por isso na família, ou você que só ouviu falar, você já pensou o que pode acontecer nesses 10 anos de evolução da doença? O doutor está aqui para responder. Então assim, a princípio ele começa com dificuldades simples no dia a dia, como colocar roupa, o chinelo, dificuldades para ir no banheiro. Com o avançar da doença, a gente vai percebendo que essas dificuldades vão se intensificando e somando déficits em cima de tudo isso. Então, depois dessas dificuldades, ele começa a se perder, acaba sair evoluindo. Sozinho para a rua, por exemplo. E não conseguir voltar para casa. Isso ou se perder mesmo. Ele sai e não consegue voltar, ele se perde na rua. Na sequência, eles acabam evoluindo com incontinência urinária, incontinência fecal, eles param de falar, têm dificuldade para deambular, dificuldade para manter o tronco. E na evolução, eles vão tendo dificuldade para aceitar a alimentação, e vão ficando acamados. Daí a gente tem que cuidar
atum, todas as questões relacionadas à pele, para que não desenvolvam lesões de pele. Então, é uma doença que tem uma evolução importante. É importante que cada momento da doença a gente converse com a família, em que fase que a gente está agora, o que a gente pode fazer nesse momento, o que a gente vai fazer preventivamente nessa fase e o que vai acontecer daqui 9 meses, 1 ano, 2 anos. É importante que a família saiba qual a progressão que a doença vai ter e em que fase que ela está. E é importante que a família se cuide muito, porque ter alguém com Alzheimer dentro de casa acaba deixando o ambiente um pouco mais complexo, um ambiente doente. E é importante que o cuidador se cuide também durante todo esse processo. Para não ficar doente. Para não ficar doente junto. Né? Tem mais interação chegando aqui, vamos lá? Mirleide de Castro, bem-vinda, querida. Tem um filho de 10 anos, ele nasceu com mielomeningocele. Acho que é assim que eu pronuncio certinho, né? Tô notando que às vezes ele esquece do dia da semana e não lembra de algo que aconteceu anterior. Isso pode ser um sinal de Alzheimer precoce? Não, habitualmente não. Uma das grandes afecções que podem simular o Alzheimer é a depressão, um transtorno de humor. Então, às vezes, o paciente deprimido, ele pode ter um déficit de atenção, e esse déficit de atenção faz com que ele não preste atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, não pensaria em Alzheimer para essa criança, a gente pensaria em outras questões relacionadas. Às vezes pode ser um déficit de atenção, por vezes pode ser um transtorno de humor associado, pode ser um déficit de vitamina B12, pode ser um hipotireoidismo que acaba deixando com esquecimento. Então, tem uma série de questões clínicas que têm que ser avaliados. E quando se trata também, agora, se fala muito na dieta anti-TDAH, na dieta anti-crises, principalmente para pessoas com autismo, né? Que é a redução drástica do açúcar, do carboidrato, né? Que também acaba afetando o nosso cérebro. Então, esse é um assunto que eu agradeço a Mirleide, né? Pela mensagem, espero que a gente possa ter te ajudado. A gente vai entrar nesse assunto aí nos próximos programas, tá? Combinado assim? Bem, doutor, pra gente entender agora, a gente precisa conversar com os familiares. Qual é, assim, o cenário para essas famílias? Normalmente os filhos largam as suas vidas para cuidar dos pais. Como é que funciona isso na prática, assim, na tua vivência? O que você já viu em consultório? De uma forma geral, o que a gente observa é isso, que um filho, geralmente uma filha, ou a filha solteira, ou a filha... alguém habitualmente abre mão da sua vida para assumir esse cuidado, e uma das coisas importantes que a gente tem que colocar é tentar juntar a família toda e organizar com eles um cuidado em que não fique uma pessoa sobrecarregada nas questões relacionadas ao cuidado. O que a gente tem que colocar é que a doença ela vai durar 10 anos e que a pessoa precisa continuar vivendo esses 10 anos, que ela tem que seguir a sua vida, e a gente tenta trabalhar nessa perspectiva de puxar mais pessoas no cuidado para que uma pessoa em si não fique sobrecarregada. Não, porque daí você literalmente está entregando a tua vida. Então, assim, para os próximos 10 anos você vai ficar literalmente entregando a sua vida aos cuidados de um pai, de uma mãe. Quer dizer, para que essa pessoa também não sofra com isso, né? Justo. E uma das coisas que a gente percebe nesse cuidado é o momento que a família mais sofre, ou que esse filho que assume o cuidado mais sofre, é na fase em que a mãe ou o pai vai esquecer dele. Então, você se dedica 100% do teu tempo para uma pessoa que não consegue mais te identificar, ou para te identificar ela tem que ver as fotos de quando você era criança, porque o ser que está na frente ela não reconhece mais enquanto filho. Nossa, muito difícil. Tem mais uma interação chegando aqui. Cileide, bem-vinda. Minha mãe já é falecida e teve Alzheimer, como a outra irmã dela. É hereditário? A gente tem uma questão genética importante. A gente colocaria hoje que 55% tem questões relacionadas à questão genética, mas 45% são questões que a gente pode trabalhar na tentativa de não desenvolver a doença. Quando o Alzheimer por exemplo, se o Alzheimer da mãe ou da tia aconteceu antes dos 60 anos, possivelmente tem um gene relacionado familiar e a possibilidade da gente acaba ficando um pouco maior. Mas se aquele Alzheimer que aconteceu depois dos 70, 80 anos, essa questão genética não fica tão importante. Mas as questões ambientais ou de prevenção que são importantes seria o cuidado da hipertensão, o cuidado com o diabetes, o cuidado com o sobrepeso, com a obesidade, o cuidado com o LDL, que é o colesterol ruim. Estudos sinalizam que quanto mais escolaridade, quanto mais a gente estuda, menor o risco que a gente tem.
questão auditiva, quem tem uma redução de audição tem um risco maior, questão visual tem um risco menor, maior. A questão da depressão também, a depressão aumenta o risco de Alzheimer, então se você está triste, é importante que a gente procure o tratamento adequado para tudo isso. Hoje em dia fala que até a poluição ambiental tem um risco associado ao desenvolvimento de Alzheimer, então atividade física é outra questão importante. Então tem uma questão genética importante, mas tem muito que eu, enquanto pessoa, posso assumir o protagonismo no meu processo de saúde e ficar bem. Então, se eu controlar todos os fatores de risco, eu diminuo em quase 50% o risco da doença. Então, se você tinha alguma chance de ter a doença, vai reduzir um montão, mais da metade aí, se você se cuidar, enquanto você ainda tem saúde. Tem mais uma interação aqui. Bere, bem-vinda, querida. Sou muito esquecida desde os meus 40 anos. Dia 26, completo 70. Já fiz ressonância magnética do crânio e não deu nada. O que devo fazer mais? Minha mãe morreu aos 92 e ela tinha demência. Assim, possivelmente isso é uma característica dela. Então, desde os 40 anos, ela é mais esquecida. Então, quando a gente tem essas questões, a gente tem que se organizar de uma forma diferente. Esquecimentos, eles são comuns. A gente pode esquecer as coisas no dia a dia. Nosso cérebro vai envelhecendo. Né? Mas o importante é qual esquecimento eu tô tendo. Por exemplo, se eu olho para eu esqueci onde eu deixei uma chave, isso é uma coisa que pode acontecer. Mas eu olhar para a chave e esquecer para que ela serve, isso é um esquecimento grave. Então, eu tenho um esquecimento no dia a dia, isso é uma questão normal, e isso é uma coisa que ela já tem desde os 40 até os 70. Ela fez uma ressonância, o exame de imagem que ela fez não tem nada de placa beta-amiloide, não tem nada de alteração, então possivelmente ela não tem nada de evolução de Alzheimer. E eu ousaria dizer até que talvez ela esteja protegida por vários anos aí para um início de doença de Alzheimer. A gente nunca sabe, a partir dos 80 a prevalência sobe muito, mas eu acho que hoje ela poderia ficar despreocupada. Fazer artesanato ajuda? Fazer algum trabalho manual ajuda? Porque assim, quando o cérebro está em atividade, a gente está aprendendo, isso diminui o risco. Essas atividades são importantes e elas agregam um outro fator importante, que é a participação social. O fato do idoso estar fazendo um trabalho manual ou estar participando com outras pessoas na comunidade diminui bastante o risco de doença de Alzheimer. E é importante que a gente estimule o idoso a fazer esse tipo de atividade. Muito, muito bom. Dr. Clóvis, eu podia ficar até às 7 da noite aqui conversando com você, muito bom. Quero já estender o convite para você voltar. Fico à disposição quando vocês quiserem. Muito obrigada. E agora, recadinho para você que está aí do outro lado, é o seguinte: visão cansada, seca e apagada, vem a nossa querida Vanessa com um recadinho. A sua visão, se eu te perguntar o que está incomodando mais hoje, você vai me falar aí que o olho está coçando muito? Passa o dia o olho coçando, você está fazendo as coisas em casa e o olho coçando, chega a parecer que tem uma areinha lá dentro e aí vai prejudicando a sua mácula ocular. Ou você está com aquela fumacinha na vista, parece que você vai enxergar, está tudo nublado. Ou ainda, você não está enxergando nem de perto nem de longe. Você vai aí no médico, o grau do óculos sempre está aumentando. Ou você já está aí com o diagnóstico de uma catarata ou de um glaucoma, seus olhos precisam de cuidados e você precisa do poderoso Vision X. Mas é esse aqui, não se engana, tá? Tem que ter o X bem grandão na frente. Você vai tomar uma cápsula por dia e ele vai ajudando, limpando lá de dentro para fora, cuidando dos seus olhos de dentro para fora, vai limpando, clareando, lubrificando a sua visão para você enxergar aí com mais clareza, mais limpinho. E aí, gente, você fala assim, mas será que eu ligo? Será que eu não ligo? Tô em dúvida. Mas eu vou trazer uma pessoa aqui para te falar que estava como você. Tomou o Vision X e veio contar o resultado. Veja comigo. Caetano de Faria. Eu e minha esposa começamos a tomar o Vision X e agora eu estou sentindo muito bem com as minhas vistas. Eu tinha essa dificuldade para enxergar as validades no mercado, comprar os produtos lá, então eu não conseguia ver a validade. E agora, tomando o Vision X, estou enxergando muito bem. Eu recomendo que vocês podem comprar e usar, porque o Vision X resolveu o meu problema e da minha esposa. Tá vendo só? Você que vem aqui contar para mim o resultado da próxima vez. Mas tem que ligar. 0800 777 0190. Ligando agora, eu vou liberar metade do preço e um lindo terço de presente entregue aí, na porta da sua casa. 0800 777 0190. Vision X,
o X da sua visão. Agora sim, vamos para o nosso Minuto Itaipu. Eu estava falando para vocês ali no bloco anterior que apostar no futuro é apostar também em investir em diversão, não é só a educação, né? E no nosso Minuto Itaipu de hoje, você vai conhecer um projeto que é um chute para o futuro, que transformou um prêmio da Gincana Criança Amiga da Saúde lá de Foz do Iguaçu num novo parque infantil. Olha só. Olá, Carla Lima, estou eu mais uma vez aqui no seu programa. Boa tarde para você e a todos que acompanham A Vida Não Para. Este é o Minuto Itaipu. O projeto Um Chute para o Futuro inaugurou um parque infantil com recursos da premiação recebida na Gincana Criança Amiga da Saúde, realizada pela Itaipu Binacional. O projeto, que atende 500 crianças, recebeu R$20 mil do prêmio para comprar brinquedos para o parque. A gincana ocorreu ano passado em Foz do Iguaçu. Gincana que foi realizada pela Itaipu Binacional, GT Saúde e Hospital Itamed, com foco em ações de combate ao mosquito da dengue. O projeto foi de uma das 10 entidades vencedoras, que receberam um total de R$300 mil em prêmios. A Itaipu Binacional tem uma parceria com o projeto desde 2024 para a inclusão social por meio do esporte, cultura, educação e lazer. Se você tem filho, tem filha, se você tem neto, tem neta, você lembra como foi quando o mais velho conheceu o caçulinha da família, o pequenininho? A criadora de conteúdo, a Maju Mendonça, ela registrou, gente, um momento assim fofíssimo entre os filhos. A pequena Luísa conversando pela primeira vez com o irmãozinho José. Olha isso aqui. E aí? Muito gostoso ser irmã mais velha. É, amor. Muito gostoso. Que lindo! A irmãzinha tava anos te esperando. E você sabia, meu irmãozinho, que quando você ficar um pouco mais moço, você vai conseguir comer um monte de comidas gostosas. Então, a irmãzinha, muito legal. Enquanto isso, eu tô te pegando no carinho, porque você tá bebê. Você nasceu hoje, tem muitas coisas legais ainda para eu fazer com você, como segurar no colo, e eu tô fazendo. E você, que é tão lindo cada vez mais. Você é muito lindo cada vez mais. Você é carequinha, né? Eu tô falando que você é muito bebezinho. Te amo, você é lindo, meu irmão. Fofinho, você é lindo. Te amo. Você é perfeito, viu, meu irmãozinho? Sabe o universo? Sei. Então... Mas o universo é muito grande. Ele, assim, o meu amor inteirinho do universo. Sério? Uhum. Coisa mais fofa, gente. Ela é muito, muito, muito querida. E agora tem o José para fazer companhia para essa coisa linda, né? Para esses dois fofos. Agora vamos de recadinho com o Lucas, porque precisamos falar também de dor, das dores no corpo e que muitas vezes é só por falta de magnésio. É isso mesmo, Carlinha, boa tarde para você. Excelente tarde para você que nos assiste, o senhor e a senhora que estão aí ligadinhos aqui na programação. Conviver com dores a gente já sabe que não é fácil e que, infelizmente, além de ser limitante, é incapacitante, né? A dor tira a paz, tira o sono, às vezes impede o senhor e a senhora de trabalhar, fazer aquelas atividades mais simples, aquelas atividades do dia a dia mesmo. Levantar, caminhar dentro de casa, às vezes fazer aquele café, atrapalha, porque dói. Dói os dedos, dói o cotovelo, dói os ombros, às vezes dói a coluna também. Eu quero te ajudar aqui a ter alívio dessas dores com o magnésio quelato. O magnésio que é um aliado poderoso, natural, que vai te ajudar de forma segura, tranquila, a ter o alívio dessas dores aí, ó. Sem o senhor e a senhora precisar ficar se preocupando com comprar medicamento o tempo inteiro, tá? O tratamento, você vai fazer uso de 2 cápsulas por dia, é 100% natural, a cápsula é soft gel, aquela cápsula macia, não incomoda e absorve muito mais rápido no organismo. Por isso, ó,
Pede já o seu magnésio quelato no 0800 591 8773, pedindo agora, além de garantir esse aliado da sua saúde poderoso, garante também 60% de desconto, que é aquele desconto especial que a gente faz aqui no programa, vai levar para casa 4 meses do nosso cálcio, além de aliviar as dores, quero te ajudar também a cuidar da sua estrutura óssea, da sua estrutura física, para melhorar ainda mais a sua mobilidade, devolver sua liberdade de movimentos, principalmente, e vai levar para casa também esse rádio retrô que é maravilhoso, muito bonito, e é um presente especial da Joy para você, para a senhora, para o senhor. Então liga 0800 591 8773 e peça já o seu magnésio quelato, Carlinha. Valeu, Luquinha. Gente, agora é convite para você que está aí do outro lado. Hoje nós temos a noite de louvor com a continuação do Cerco de Jericó. Só que hoje a gente vai receber presenças ilustres aqui. Padre Eduardo Felizato e a irmã Marisele. E também o cantor Diego Fernandes e a Cláudia Andrade. A irmã Marisele, gente, é a irmã do Beatbox, né? Ela foi lançada aqui pela TV Evangelizar, porque ela participou do evento Vozes lá há alguns anos. E a partir disso ficou conhecida nacionalmente. Dá só uma olhadinha na participação da irmã Marisele, olha só. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. E é muita música boa, né? Com estilo e tudo. Então venha garantir o seu lugar, tá? Lembrando que os portões abrem às 5h30 da tarde. A transmissão começa às 18 horas com a condução do Santo Terço, com o Padre Jorge. E às 19 em ponto começa, então, a noite de louvor. Se você está distante da gente, tudo isso você vai conferir aqui na transmissão da TV Evangelizar. Combinado? Intervalo rapidinho para a gente falar sobre o estresse. Como ele vem afetando a saúde do nosso coração. Você sabe? Eu volto já. Você sabia que o estresse emocional, né, questões ligadas às nossas emoções, elas podem causar danos no nosso coração, no nosso músculo cardíaco? É, meus amigos, essa sobrecarga emocional que você tem aí pode estar te trazendo muitos problemas, problemas sérios, até arritmia, hipertensão e infarto, meus queridos. A gente vai conversar com quem entende do assunto a partir de agora, a doutora Viviana Além, que está aqui comigo. Ela é cardiologista, intervencionista e diretora da Sociedade Paranaense de Cardiologia. Bem-vinda, doutora, mais uma vez. Obrigada, Carla. É um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante como esse. Super, né? Agora, assim, já que a gente está falando de estresse, a gente sabe que quando você chega num cardiologista, eu imagino que, né, no teu consultório seja assim, eu tô muito estressado, daí o médico olha para o paciente e fala, sim, mas você tem que diminuir o seu estresse, né? Como é que a gente faz isso nesses dias de hoje, em que a vida tá passando pelos nossos olhos e a gente não tá parando nem para ver? É verdade. Não existe quem não esteja sob estresse, né? Exato. Nos dias de hoje. Depende de como reagir a esse estresse, né? Claro. É claro que nós temos que tentar fugir do estresse contínuo, do estresse crônico, né? Mas muitas vezes o estresse agudo, aquele susto, aquela doença, a doença leva a um estresse. E esse é uma coisa muito interessante que a gente precisa falar, que o estresse ele leva a consequências físicas, mas as consequências físicas de uma doença leva ao estresse, né? Então a coisa vira uma bola de neve. Então vale a gente tentar aprender como reagir a esses estresses, né? Ao estresse. O estresse agudo, ele pode sim, Carla, trazer manifestações no coração de forma muito grave, inclusive. A gente já, com certeza,
quase todo mundo ouviu falar, para a gente é uma doença que se chama coração partido. O coração partido, na linguagem médica, se chama síndrome de Takotsubo. É uma reação do coração a um estresse agudo, a um estresse. Esse estresse muitas vezes é um susto, é uma doença, é uma situação nova que está acontecendo. E a partir daquele susto, daquela ocasião, daquele estresse agudo, intenso, a paciente, 90% dos pacientes com Takotsubo são mulheres, né? Eita, veja só. Existe Takotsubo, hein? existe coração partido em homem, existe, mas muito mais em mulheres. E a mulher ou o paciente começa a apresentar um quadro, parece infarto. Dor típica de infarto, todos os sinais, sudorese, palidez de pele, chega lá no pronto-socorro, faz um eletrocardiograma, é infarto. Infarto, quando vai para o cateterismo, que é o exame que mostra qual que é a artéria que está obstruída, no cateterismo não mostra nenhuma artéria obstruída. Nossa. E mostra um sinal no ventrículo, uma dilatação numa determinada parte do coração, que é patognomônico de doença de síndrome do coração partido ou síndrome de Takotsubo. E isso é uma manifestação, então, de uma liberação muito grande de catecolamina, sabe? Daqueles hormônios do susto, né? Do estresse. Então, para você ver que o coração, ele reage de uma forma tanto aguda, em muitos casos, mas também a gente precisa falar, e eu acho que o que é mais comum e o mais preocupante, inclusive, né, Carla? Porque o agudo, muitas vezes, a gente não consegue evitar, né? Exato. Mas no agudo, no crônico, desculpe, a gente pode e deve trabalhar. Eu acho que é isso que a gente precisa conversar, né? E respirar. Eu acho que a respiração é a melhor maneira da gente diminuir, assim, aquela situação que muitas vezes você não vai ter controle, né? O teu coração parece que vai sair pela boca, né? De tanto nervosismo. Mas a gente tem que trabalhar isso de alguma maneira, porque a gente não pode encerrar a nossa vida ali naquele momento, certo? O telefone está aberto para você participar. Vamos colocar aqui na tela 41 98793 6281. Vamos para a primeira participação. Adri, tudo bem, Adri? Bem-vinda. Boa tarde. Várias vezes cheguei a ir à emergência com falta de ar, coração acelerado, calafrios e era somente crise de ansiedade. Graças a Deus estou melhorando. E aí, doutora? É verdade. E é importante ir, sim, na emergência. Mesmo que, de novo, sim, vai de novo lá na emergência. Porque a gente já conversou em outros momentos que mulheres também têm sintomas diferentes ao infarto, à angina. A doença cardiovascular da mulher também se manifesta de uma forma um pouco diferente. Então, quando você não está se sentindo bem ou está tendo dor no peito, palpitação, não pense que isso é só uma crise de ansiedade. Se você não conseguir controlar com as manobras ótimas que inclusive você falou, né? Respira, tenta fazer uma meditação, tenta liberar cada parte do seu corpo. Não deu certo? Vai para o hospital. Vai para o hospital. Vai para o hospital. O profissional da saúde, o médico, provavelmente vai te encaminhar para um cuidado mais integral de multiprofissionais, né? Porque não é só o médico que cuida disso, né? Você precisa cuidar do teu bem-estar emocional. E muitas vezes você precisa de uma equipe para fazer isso, né? Mas ela está certa, Adriana, você está certa. Que bom que está melhorando, né? Isso é importante ter esse acompanhamento. Ajuda, né, doutora? Porque assim, pode não ser, como pode ser sim um infarto, né? A gente precisa estar atento a isso. Agora, a gente percebe o seguinte: homens que estão numa fase da vida em que já conquistaram o que queriam. Já conquistaram a sua casa, já conquistaram os seus bens, desejam ter filhos, por exemplo, né? Isso agora falando da parte masculina. Quando tem os seus filhos, o estresse toma conta da pessoa, né? Porque tinha uma vida tranquila, né? A casa estava sempre organizada, aí vem as crianças. Gente, eu tô citando aqui homens, porque a gente sabe que para mulher é tão difícil quanto até mais difícil, porque você gera, você tem todo um cuidado materno, né? Uma responsabilidade diferente dos pais. Mas e aí? Como é que a gente traz mais tranquilidade para estes homens que muitas vezes culpam seus filhos pelo seu estresse? Que pergunta difícil, hein, Carla? Mas eu acho que isso que você está falando está muito baseado na realidade da maioria dos nossos
colegas homens por aí, né? E dos meus pacientes também. Então, assim, eu acho que precisa deste cuidado mútuo. Você sabe que para o estresse, normalmente a pessoa não consegue resolver essa situação sozinha. Ela precisa dividir isso com a família. E daí, essa questão da responsabilidade familiar, que a mulher se preparou a vida inteira para isso e já é um baque, né? Para o homem, não. O homem, muitas vezes, nunca pensou como seria ser pai, né? E daí, quando tem um filho, 2 filhos e a responsabilidade financeira e tudo isso, vem uma sobrecarga muito grande que ele precisa, sim, de ajuda. E ajuda é da comunidade familiar, da comunidade do psicólogo, né? Da atividade física, né? Porque a atividade física é muito importante, porque é o contrário do hormônio do estresse, né? Que é o cortisol, que só dá a parte, entre aspas, ruim, né? A atividade física faz o relaxamento que você precisa. Então, para resolver ou atenuar uma situação dessa, não existe uma pílula mágica, mas sim um somatório de coisas que precisam ser feito com acompanhamento psicológico, sim. E querendo ou não, o exercício, ele leva embora a nossa angústia, que ali você vai colocar o teu ódio, vamos colocar isso entre aspas aqui, toda aquela carga emocional você vai gastar na academia, né? Nem que seja fazendo musculação, corrida, enfim. Tem interação chegando pra gente, vamos lá. Dora Belo, bem-vinda. No trabalho em que eu estava, senti alterações de pressão, muitas dores nas costas e ombros, cansaço e insônia. Foi horrível. A Dora dando aqui um parecer do trabalho, né? Dependendo do tipo de trabalho que você desenvolve ou de como está a tua situação nessa empresa onde você trabalha, tudo pode piorar, né? Sim, e pode piorar. Tanto que ela comenta aqui de questões físicas, né? Dor nas costas e tal. Você vê como que existe essa ligação, né? Muito junto a questão emocional, a resposta ao estresse, levando a consequências físicas, né? Como eu citei antes, existe quando a gente tem um estresse, especialmente um estresse crônico, né? Que quando a gente leva um susto, que é um estresse, o coração não acelera, a pressão aumenta. Você imagine esse estresse crônico fazendo isso no dia a dia, todos os dias, né? Porque você tem preocupações financeiras, tem a preocupação da responsabilidade no trabalho, de você querer ser ou, né, ter que ser cada vez mais, superar, né, no trabalho, a responsabilidade familiar, a responsabilidade do cuidador, como estava sendo falado aqui antes, né? Porque as mulheres, inclusive, são muito mais cuidadoras. 80% dos cuidadores são mulheres. Né? Os responsáveis pelos pais, né? Por um familiar doente, quem são? 80% são as mulheres. E os cuidadores também precisam de cuidados, né? E tudo isso leva a consequências físicas do estresse, com a liberação de cortisol, a liberação do sistema nervoso autônomo, levando a desenvolver, inclusive, hipertensão, doença aterosclerótica, infarto e infarto sem aterosclerose, ou seja, sem entupimento nas artérias, o que tudo isso, infelizmente, é mais comum em mulher, mas não é só nas mulheres. Então homens, fiquem atentos. Também. Tem mais uma perguntinha aqui. Cida, bem-vinda. Estresse pode causar AVC? Oi, Cida. Que boa essa pergunta, né? Olha, o estresse, como eu acabei de falar aqui, o estresse pode levar à hipertensão, sim. E o estresse agudo pode levar a um pico de hipertensão e pode sim fazer AVC, né? Todo pico de hipertensão numa pessoa que já tem um risco de uma fragilidade das suas artérias do cérebro pode levar a um derrame, a um acidente vascular cerebral. Então, o estresse pode levar, mas antes de levar ao AVC, né, antes de levar ao derrame, ele com certeza já levou a um aumento de peso, porque a pessoa não consegue se cuidar sozinha, não consegue resolver ansiedade, desconta tudo na comida. Desconta na comida, não tem ânimo para fazer atividade física, porque daí também começa a depressão, ansiedade, depressão andam juntos com o estresse, né? A doença do coração de entupimento das artérias, né, aterosclerose, que é o endurecimento das artérias,
todos esses fatores de risco levam sim a um risco aumentado de AVC e derrame. Outra coisa, pessoa estressada normalmente desconta ou na comida, ou na bebida, ou inclusive no cigarro, né? E não adianta pensar que cigarro eletrônico é menos ruim. É tão ruim quanto. Tão ruim quanto. Tá levando muita gente, pessoas muito jovens, tá? Estão, inclusive, morrendo por conta do cigarro eletrônico, gente. Isso é muito sério, né, Muito doutora? importante falar sobre isso, viu, Carla? Então, para você que está assistindo a gente, ó, abram seus ouvidos e seus olhos para essa entrevista aqui, porque a doutora Viviana está aqui para tirar essas dúvidas todas. Doutora, agora, para quem precisa tratar alguma questão, seja ela cardiológica ou seja ela, como a Cida comentou aqui, de um AVC, né? Já tive o problema, já passei por tudo isso, já tive o AVC, já tive o infarto, tô vivo, tô viva, tô aqui ainda, né? Consegui, né? Graças a Deus. Como é que a gente mantém essas questões todas? Porque a gente sabe que o estresse, ele não vai embora rapidamente, não vai, né? Pois é. Assim como ele não veio também de uma hora para outra, ou veio e ficou, né? Foi um acúmulo um também, acúmulo de coisas. É muito importante saber, como eu disse antes, não existe uma pílula que vai te livrar de todos os problemas. E sim, o tratamento, o acompanhamento, a tentativa de melhora de toda essa situação, ela deve ser com um gerenciamento de várias áreas, né? E daí vem aí, quando a gente fala dos fatores de risco para a doença do coração, que é a hipertensão e tal, que todos são aumentados pelo estresse, né? E daí vem aquela bola de neve, hipertensão aumenta o estresse, mas o estresse aumenta a hipertensão. O cigarro aumenta, né, a possibilidade de doença do coração. Então, os cuidados devem ser especialmente na prevenção, né? Na prevenção com uma dieta adequada, com exercício físico dentro da tua capacidade, de preferência orientado, né? Com hábitos de vida mais saudáveis, como você falou. Se o estresse está na tua frente, se você precisa se apresentar num palco como esse, dá uma respirada antes, né? Tenta liberar aquele, né? Que isso já ajuda muito. Mas às vezes precisa sim fazer meditação, uma meditação orientada para você aprender a fazer isso, que isso inclusive diminui a pressão arterial. E claro, toda a questão familiar, né? Que deve ser conversado. Não tente resolver sozinha, sabe, Carla? A gente precisa de ajuda. Precisa do médico, precisa do psicólogo, precisa da comunidade. Precisa de ajudar. Isso é muito, muito importante. Doutora Viviana Lenk, muito obrigada mais uma vez. É um prazer te receber. Muito obrigada, Carla. Fico à disposição e fico muito feliz de poder estar passando para a sua audiência aí essas informações tão importantes. Muitíssimo obrigada. Bom demais, né? E agora, para você que está me assistindo em casa e está também estressado, porque não está dormindo direito, vem o Johnny com um recadinho. É isso mesmo. Olá, tudo bem? Tudo bem com você de casa? Exatamente. Eu vim aqui para trazer a solução para as suas noites mal dormidas. Sim, você que vem sofrendo há um certo tempo, quando acorda percebe que a noite já não foi agradável, tá com aquela dorzinha aqui, dorzinha ali, dor na coluna, ou a circulação não está funcionando direito, presta atenção no seu colchão. Ele tem mais do que 2 anos, aí ele pode estar vencido. Colchões a partir de 2, 3 anos de uso começam a apresentar deformação, afundamentos, problema com ácaros, fungos, bactérias e uma série de outros problemas que podem lhe causar. Eu trago aqui a solução para as noites mal dormidas, que é o colchão da Nippon Prime, já referência em todo o Brasil. Você já conhece a Nippon Prime há quase 20 anos no mercado e ela traz para você sempre colchões especiais, personalizados de acordo com a sua necessidade. São até 18 tecnologias, entre elas vibroterapia, terapia magnética, infravermelho longo, colchões que fazem aquela massagem especial juntamente com a energia bioquântica, cromoterapia, tudo isso no que a gente chama de aparelho terapêutico em forma de colchão. E são 10 anos de garantia nesse produto que é extremamente necessário para a vida humana, para todos nós, para ter uma qualidade de vida. O colchão é o item mais importante da sua casa, é o móvel mais importante. Então, eu convido você a ligar a partir de agora, 0800 089 8989 0800 089 8989 para garantir essa super promoção. Hoje, gente, para as 30 primeiras ligações, a partir de agora, corre, liga, vai ficar registrado no nosso sistema. Vai levar de brinde na compra do seu colchão Nippon Prime
Box baú de brinde na compra do colchão Nippon Prime, 2 travesseiros magnéticos. Tem condição especial para você, meu amigo aposentado, pensionista do INSS. Tem plano facilitado, muito facilitado para você poder adquirir. E quem quer pagar à vista ou quer pagar no cartão de crédito, até 50% de desconto. Mas tem que correr e ligar 0800 089 8989, telefone do colchão da sua saúde, colchão Nippon Prime. Isso aí. Amanhã é dia importante, né? Mais um santo por aí, dia de São João. Os fogos de artifício, eles alegram, né? As festas juninas, as festas julinas também, mas também causam muito sofrimento. Os autistas, por exemplo, têm uma hipersensibilidade sensorial e podem ter crises. E crises muito tristes com esses barulhos e também com as luzes intensas. Dá só uma olhadinha na reportagem. Desde as bombinhas soltas pelas crianças nas ruas, até a pirotecnia dos palcos de grandes shows, o período junino tem como uma tradição os fogos de artifício. Mas o que é motivo de alegria para uns, para outros pode ser um desconforto. O Noah, hoje com 5 anos, tem um transtorno do espectro autista. E em períodos assim, os pais optam por viajar para lugares mais tranquilos. Como ele fica muito agitado, por conta, às vezes, dos barulhos, e é difícil, às vezes, conseguir acalmar e é algo que a gente não tem o controle. Então, a gente fica muito preocupado, sim, por conta desses sons altos, né? Principalmente nessa época do ano, né? Para alguns autistas, estímulos sonoros ou luminosos trazem desconforto. Os sentidos dessas pessoas são mais sensíveis e crises por conta dos fogos de artifício são comuns. Crianças dentro do espectro, muitas têm sensibilidade auditiva. Então, por conta disso, esses estímulos auditivos inesperados e muito altos podem trazer crises sensoriais, elas podem ficar um pouco mais agressivas, elas podem chorar. Muitas botam a mãozinha no ouvido, se escondem, né? Pode se esconder embaixo do travesseiro. Então, não é o ideal. Fogos não ajudam as nossas crianças. Outro público que também sofre com os fogos são os pets. Isso porque os animais possuem uma grande capacidade auditiva. Alguns conseguem detectar sons 4 vezes mais distantes que o homem. Agitação, tremores, animais tendem a procurar se esconder, a fugir, miado ou latido excessivo também. Alguns casos mais graves de desorientação, animais com salivação excessiva também. Cada animal age de uma forma, mas é importante saber que todos eles dão sinais. Então, já que está chegando o período dos fogos, atenção aos cuidados com os pets. O ideal é preparar um lugar seguro e confortável para o animal, longe de portas, de janelas, levar alguns brinquedos que o animal goste, uma manta. É importante abafar o som externo, então devemos ligar uma TV com um som um pouco mais alto, algum som que acalme o animal, sons ambientes é importante. É muito importante também não deixar com que o animal enfrente o medo, não colocar o animal para enfrentar o medo dele, devemos respeitar o espaço de cada animal, o medo de cada animal. E a atenção deve ser dedicada também aos autistas, principalmente aos pequenos. Geralmente a gente pede que elas organizem um ambiente mais aconchegante, pode fechar a cortina, pode usar abafador de ruído, também ajuda, né, para diminuir o impacto do barulho nessa época de festas juninas. Muito boa essa dica do abafador, viu, gente? Esses abafadores aqui são ótimos, né? Vamos mostrar aqui, podemos colocar aqui na tela, ó, que o menininho tá usando. É um abafador, ele não é um fone, é um abafador, ele tira completamente o barulho e fica ali o silêncio para as crianças. É bem interessante. E por falar em festa, tá chegando o Arraiá do Seu Vigário, minha gente. Então já anota na tua agenda, dia 4 de julho, às 19 horas, aqui na TV Evangelizar. Já vai procurando aí a sua camisa xadrez, a sua calça remendada, a sua vestimenta bem bonita, porque essa festa merece que você esteja junto com a gente, tá? Estamos preparando com muito carinho esse momento do Arraiá do Seu Vigário no próximo dia 4, às 19 horas. Você é nosso convidado especial, né? Você não vai deixar, né, de assistir essa maravilha aqui, né? Então, gente, tá acabando o programa de hoje. Muito obrigada por sua companhia. Você fica agora com o programa Eis-me Aqui. E a gente encerra o programa de hoje com imagens da cidade de Sobral, lá no Ceará. Um beijo para todo mundo que acompanha a gente lá em Sobral, canal 45.1. Um beijo, Brasil, até amanhã.